Ô glória! Boa noite, pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, e quarta-feira nós estamos em qual mês? Agosto. Qual é o mês de agosto para ser abençoado? Para muitos é o mês do desgosto. Para quem não sabe, irmão, o mês de agosto é o ápice do povo de Umbanda, que eles falam, né? Afro-brasileiro, para não falar outra palavra. Uma vez eu fui numa escola e fui até repreendido, porque eu falei que era macumba. Sabia disso? E aí a professora falou, não existe macumba. E eu disse, é o quê? Ela disse, é afro-brasileiro. Mas é o ápice de quê, pastor? Você sabia que é o ápice de eles consagrarem Bombom do Cosme e Damião? Tudo começa no quê? No agosto. E para muitos falam que o mês de agosto é o mês de quê? De desgosto. O mês de agosto é o pior mês da sua vida. Alguns falam que o mês de agosto nada dá certo para você. Mas a gente não tem que pensar dessa forma, irmão. O mês de agosto é o mês de vitórias. Em nome de quem? De Jesus. E hoje a nossa meditação será ainda no livro de Mateus. Vamos continuar falando e crescendo em ações de graça em nome de quem? De Jesus. E ver maravilhas de Deus na nossa vida. Mas a Bíblia ela declara que nós somos transformados em glória em glória. E antes de entrar no livro de Mateus, eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 3,18, em nome de Jesus. Segundo livro aos Coríntios, no nome do Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 18. Quem achou, diga amém. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito de quem? Do Senhor. Cara no espelho, pastor. Sim. Você reflete a imagem e semelhança de quem? Do Senhor. Mas isso para acontecer na nossa vida, Jesus, meu irmão, ele teve que fazer o quê? Chegou o momento de nós mergulhar nos milagres de Cristo, que realizou dando um salto de quê, pastor? De vitória. Como? Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, na mesma imagem, como pelo Espírito de quem? Do Senhor. E hoje nós vamos entrar numa parte bem importante. Jesus fazendo um milagre num servo de um centurião. Mateus capítulo 8, versículo 5. E diz assim, no nome de Jesus: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente, como? Atormentado. Características do centurião, quando chegou para falar dos seus criados, ele falou o quê? Que o criado dele estava em casa. Primeira qual era? Paralítico. O criado naquela época, ele era comprado como o quê, irmãos? Escravo. O escravo, quando ele não valia mais nada, ele era descartado. Mas aquele criado, para aquele centurião, era um criado para ele como se fosse um filho. Por isso que ele deixa a sua casa e vai até quem? Até Jesus. Mas para quê, pastor? Por causa de quê? E aí ele conta que o criado, ele estava em casa, paralítico e atormentado violentamente por quem? Pelo espírito, pelo demônio. E aquele criado, ele era especial para esse centurião? Sim, porque ele diz: o meu criado jaz em casa e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei o quê? Saúde. Eu irei e lhe darei o quê? Saúde. Jesus, ele promete dar o quê para aquele criado? Saúde. Era tudo que aquele homem queria ouvir.
O que ele queria ouvir, pastor? Eu fui atrás de Jesus. E Jesus disse que vai na minha casa e vai me trazer o que para que o meu criado? Saúde. O criado ia voltar o que? Ser servo novamente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ia voltar a ser um criado obediente, não ia ficar mais atormentado. Mas aí no versículo 8 diz assim, ó, versículo 8: e o centurião respondendo e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra, e o meu criado, o que acontece com ele? Sarará. O que esse centurião queria? Uma palavra. Uma palavra para quê, pastor? Que o seu criado iria o que, irmãos? Sarar. Essa mesma passagem você pode ler depois e comparar lá no livro de Lucas, capítulo 7. Porque ele era muito fácil ele pegar o criado, muito fácil ele mandar matar o criado, ou mandar, meu irmão, jogar ele na rua, ou prender o criado. O que ele quis, pastor? Ele quis, meu irmão, resgatar aquele criado. E como que resgata uma pessoa, pastor? Trazendo ela para perto. Às vezes nós queremos as pessoas distante. Tem gente que fala: esse é pecador. O pecador eu quero longe de mim. Mas se fosse assim, Jesus não tinha vindo. Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus ele veio em prol de quem? Dos sãos ou dos pecadores? Dos pecadores. Pastor, mas por quê? A Bíblia mesmo diz que os sãos não precisam de quê? De médico. Já viu uma pessoa boazinha, ela vai ir no médico? Ela vai quando ela está o quê? Doente. Por isso que ele saiu do seu leito, da sua casa, e foi até Jesus e pediu para Jesus sarar o seu criado. Mas Jesus ele ofereceu: eu irei e lhe darei saúde. Mas ele imaginou: o Senhor vai na minha casa? E aí ele diz o que ele diz, irmãos, no nome de Jesus? Olha o que ele diz. E o centurião respondendo e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra, e o meu criado sarará. O que ele queria, pastor? Uma palavra. E o criado ia ser o que, irmão? Sarado. Em nome de quem? De Jesus. E aí no versículo 9 diz: pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: fazer isso, e ele faz o quê? Ele faz. Ele viu, ele entendeu, o centurião, que Jesus também era homem de autoridade, e ele só queria somente o quê? Uma palavra. Qual era a palavra que ele queria, pastor? Você vai ver mais um pouquinho na frente. Porque uma palavra que sai da boca de Deus pode mudar, meu irmão, toda a sua vida, mudar a tua história, mudar, meu irmão, como você está. Mas muitas das vezes a gente não quer receber a palavra, a gente quer o resultado. Mas para o resultado vir, a gente precisa da palavra. Por que, pastor? Porque eu te pergunto assim: como é que Jesus ele teve o resultado sobre o diabo? A gente aprendeu sobre isso. Sim ou não? Aprendeu ou não aprendeu sobre isso? Como que Jesus ele teve resultado sobre o diabo? Usando o que, irmãos? A palavra. E o que aquele homem ele explica para Jesus? Eu também sou homem de autoridade, mas só uma palavra que eu preciso. E essa palavra que eu creio que o meu criado também vai ser curado, porque eu também sou homem de autoridade. Porque um centurião, ele cuidava de quantos soldados? 100. Ele tinha soldados à sua ordem, mas ele tinha esse servo. Ele tinha esse servo que ele cuidava, que esse servo honrava ele. E a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. E preste bem atenção: dai honra a quem tem honra. Você sabe por quê? Por que, pastor, o senhor está falando isso? Mais um pouquinho à frente, no nome de Jesus. Olha o que diz aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó.
Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e o meu criado fazer isso, e ele o faz. 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei o que, irmãos? Tanta fé. Pastor, nem mesmo em Israel encontrei o que? Tanta fé. Para a gente vencer, irmão, na vida espiritual, nós precisamos prestar atenção ao que, pastor? Naquilo que Jesus fala conosco. Naquilo que Jesus, meu irmão, vem dando lições para nós aprender. Porque esse centurião romano, ele chega rogando a quem? Rogando a quem? A Jesus. Pastor, eu rogo ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu irmão, você ora, busca a Deus, busca. Mas eu te pergunto, quando Daniel, ele orava quantas vezes? Quantas vezes? Por que no quarto dele tinha uma janela que dava de frente para Jerusalém? Você sabe por quê? Mas antes desse templo ser feito, você sabia que existia um homem que Deus já tinha falado com ele, escravo na Babilônia? O nome dele era quem? Não, Salomão. Sabia disso? Salomão. O Salomão, ele escreve que havia pessoas que iriam interceder quando o povo estivesse aonde? Na Babilônia. Pastor? Sim. O Salomão, ele escreve isso. E quando ele escreve isso, meu querido, muita gente não entende. Por quê? Deus manda a palavra, Deus envia a palavra, mas nós fazemos o quê? Endurecemos o quê, irmãos? O coração. Porque o que Jesus diz para aquele homem? Eu irei e lhe darei o quê? Saúde. Eu irei e lhe darei o quê? Saúde. Que palavra, meu irmão. E aquele centurião poderia dizer: vamos, Jesus, vamos comigo. Às vezes, meu irmão, Deus fala conosco que algo vai acontecer, mas nós nem se importamos. Estamos nem aí, Sabe por que não estamos nem aí? Porque muitas das vezes achamos que as coisas vão ser, Deus vai. Meu irmão, não é assim. A gente tem que se preparar. Esses dias eu estava aqui orando. Deus falou comigo uma coisa bem simples. Aí eu chamei a obreira, falei assim: irmã, anota isso aqui para mim, por favor, para mim não esquecer. Uma frase que eu falei, não, é para mim isso aqui, anota para mim. Depois eu falei: irmã, qual foi a frase? Ela me disse, e eu anotei. E aquilo ali está até hoje aqui, O 2025 vai ficar onde? Aqui dentro. Foi uma palavra que Deus me deu, então eu guardei. A Bíblia diz que o que se deve guardar, guarda o quê? O coração. E aí ele diz assim, em Israel encontrei tanta fé. Olha o 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com quem? Com Abraão. Quem mais? No reino da onde? Dos céus. Olha o 12. E os filhos do reino serão lançados aonde? Nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Pessoas que estão dentro da onde? Da igreja. Pessoas que estão servindo a quem? Ao Senhor. Levando o Senhor com como, pastor? Com a barriga. Tem gente, pastor, que leva o Senhor como? Com a barriga. E a gente tem que levar o Senhor com a barriga? Sim ou não? Sim ou não? Não. A gente tem que levar o Senhor a sério. Você sabe por quê? Olha o versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja o quê? Feito. O que ele estava crendo? Crendo nas palavras de quem? De Jesus. O que ele estava crendo? Quando eu chegar na minha casa, o meu criado já está o quê? Curado, sarado. Para a glória de quem? De Deus.
problema vai estar resolvido, porque eu tenho uma palavra. Aquela palavra que Jesus falou, meu irmão, o coração daquele centurião já estava ali, ó, queimando. E aí a Bíblia diz assim, ó, Jesus só confirma: vai como crente, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado fez o quê? Ele ficou curado da doença, sim ou não? E ele também parou de ser atormentado. Para você ver, curado da doença e atormentado. Mas como que ele estava, o estado dele? Num leito de uma cama. Não era assim? Sim ou não? Sim ou não? Ou ele estava como? Em pé trabalhando? Porque ele fala assim, ó, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, o quê? Paralítico. Ó, e que mais? E atormentado. Paralítico e atormentado. Ah, pastor, ele estava doente. Eu irei e lhe darei saúde. E ele creu. Como que Jesus falou lá no versículo 13? Então disse Jesus a um centurião: vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado fez o quê? O sarou. Às vezes as palavras vêm, irmão, a gente descarta elas. Deus nos prepara, a gente, ó, deixa de lado. Você acha, meu querido, se Daniel tivesse se dobrado, comido os manjares do rei, ele tinha passado pela cova dos leões? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas o Daniel preferiu ficar com quem? Com a palavra de quem? De Deus. Por quê, pastor? Quem livrou Daniel da boca dos leões? Quem? Deus. Pastor, mas como assim? É Deus que faz a obra, irmão. Às vezes é nós que queremos fazer a obra, mas é Deus que faz a obra. Deus que, meu irmão, que manifesta o poder dele, é Deus, meu irmão, que opera, Deus que faz isso, Deus que faz aquilo. Ah, mas pastor, mas isso vem como? Através da palavra. Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Por isso, meu irmão, eu encorajo você ao que, pastor? A orar mais, a ler a Bíblia mais, a buscar mais. O povo sofre por falta de quê? De conhecimento. O Oséias deixou bem claro isso. Oséias capítulo 4, versículo 6. Deixou bem claro. Por isso, meu querido, não deixa nada passar não. Hoje é o 8º dia. Hoje é o 8º mês, representando o mês de agosto. E nós estamos aqui para receber vitórias e vitórias em nome de quem? De Jesus. Mas aí às vezes nós achamos: ah, pastor, para mim ter vitórias, o que eu preciso fazer? Buscar a Deus. Ter um envolvimento com quem? Com Deus. E a gente vai dar muitos frutos. Em nome de quem? De Jesus. Fique de pé, vamos orar.